comentar com vocês neste vídeo sobre esse empate do Ceará contra a equipe do Maracanã, né? Pela primeira partida da temporada do Vovô. Realmente, em muitos aspectos, foi um tanto quanto assustador o que a gente viu em campo, ou o que a gente não viu em campo. Principalmente da parte do Ceará, né? Porque o que esperar do Maracanã? E há aquele discurso, né? Para aquele discurso de que é começo de temporada, aí o time tem todo o direito aí sim de estar com dificuldades, né? Precisamos também responder, né? É o começo da temporada também para a equipe do Maracanã, né? Porque o Ceará não estava necessariamente envolvido em grandes competições. O Ceará teve aí, em teoria, um tempo de treinamento muito parecido com o do Maracanã, né? A formação do elenco do Maracanã não foi, por exemplo, algo que se resolveu no final da temporada passada. Longe disso. Então, na verdade, essa desculpa ela acaba não valendo muito, né? Embora precisamos sim reconhecer, na primeira partida tudo é possível. E nesse sentido, precisamos também falar, né? Se é assim, né, importa que os torcedores tenham muita calma em relação ao que pode acontecer com o Ceará, né? É muito prematuro agora fazer uma avalanche aí diante de tão pouco, né? Digamos assim, né? Tá. Dito isso, fazendo essa ressalva diante de uma crítica já estabelecida, né, de que é começo para todos, para os dois times e tal, os dois têm o direito de não ter um bom ritmo de jogo, aquela coisa toda. Dito isso, e fazendo uma ressalva necessariamente, precisamos falar, né? Tinha que mostrar mais, não podia mostrar o que mostrou. Não podia mostrar apenas o que mostrou. Porque, na verdade, o problema da equipe do Ceará hoje não foi necessariamente o problema físico, foi o problema tático, né? Claro que taticamente a equipe também precisa de um ganho físico, o bom calibre do aspecto físico da equipe, né? O bom ganho físico, né? O bom nível físico da equipe também sustenta muito bem o esquema tático. Mas isso acontece sobretudo quando você está falando de uma equipe que tinha uma formação da temporada anterior, né? E que não vai mudar muito para essa temporada. Estamos falando, por exemplo, de uma equipe que, né? Cujo esquema tático já era conhecido de todos, já funcionava com aqueles jogadores, e agora, no começo da temporada, não está funcionando. Não está funcionando porque os jogadores não estão no seu bom nível físico. Por exemplo, o Palmeiras, ele teve um empate contra um bom time do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, né? E o time pequeno de São Paulo, como o Novo Horizontino, é uma potência perto de um time pequeno, com todo respeito aí, evidentemente, mas como um time pequeno como o Maracanã, né? Então, o Palmeiras não conseguiu jogar muito bem. Agora, aqueles jogadores que são quase os mesmos, né? Precisaram de um bom nível físico, de uma boa condição física para recuperar o ritmo de jogo, para que o esquema, na verdade, fluísse melhor. No caso do Ceará, a gente está falando de uma equipe completamente nova, né? Então a gente precisava ver um esquema aí sendo minimamente sustentado aí pelos jogadores, e nada disso a gente viu. Também em virtude de ser muitos jogadores novos, muitas novidades, muitos estreantes, né? Podemos falar que também isso pode gerar uma bagunça, também isso pode dificultar o processo, é claro que pode. A questão básica de tudo isso, que eu não comentei ainda, é a seguinte, né? E os sinais? O time pode jogar mal, mas ele pode sinalizar que ele vai melhorar. O time pode jogar muito, muito, muito mal e sinalizar que ele não vai melhorar. O que foi o Ceará hoje? Infelizmente, pelo que a gente viu hoje, a gente viu sinais de que talvez a equipe não melhore. É isso. É claro que, né, como tem muito jogador novo no elenco, é possível que um ou outro consiga também eles melhorarem, né? E aí o cara acaba puxando um ajuste pro esquema, né? A gente vê hoje, por exemplo, o Jorge Recalde, né, que foi um dos melhores da equipe, apesar de tudo, né? Também ele com muita condição, com uma condição muito, muito ruim física, né? A gente percebeu que é um jogador do talento, do toque mais sofisticado, jogador com um olhar mais amplo pro jogo, né? Acho que vai render muito no Vovô esse jogador, Recalde, né? A gente viu ali também acho que o Matheus, né? O Matheus Bahia, acho que também não, enquanto teve uma certa potência física, não foi um jogador tão mal, né? Depois, como outros também, acabou caindo, né? Acho que o Lucas Muni, muito mal na partida. O Castro também deixou muito a desejar, muito mesmo.
O Pulga, o jogador com um talento, né? Esperamos que essa temporada seja a temporada em que ele consiga ser muito mais do que um jogador que tira coelhos da cartola e seja um jogador, né, que vai ter a sua temporada de verdade para se afirmar. É muito talentoso, gosta muito do Pulga, né? Mas tá devendo, evidentemente, desde quando chegou ao vovô. Mas eu acho que ainda é um jogador que pode entregar. Acho que no jogo de hoje não foi um dos piores. Aliás, no gol de empate, ele foi brilhante na assistência, né? Brilhante. Porque o Maracanã, perdão, teve uma qualidade na partida de hoje que foi essa capacidade de fechar ali o sistema defensivo. Claro que essa qualidade do Maracanã também foi em virtude da dificuldade de praticar o jogo ali no campo de ataque por parte do Ceará, né? Mas o Maracanã foi bem na marcação. Fechou bem, recuou bem suas linhas, né? Foi para o campo de ataque somente na boa, né? E a marcação já tinha entendido completamente o jogo do Ceará. Já tinha colocado problemas pro jogo do Ceará, já tinha compreendido como é que ele era, como é que ele funcionava. Então não tinha mais problema, né? A equipe da Grande Fortaleza levaria aquele resultado até o final. Então a marcação já estava bem encaixada. Então o jogador que chegava à área já tinha alguém para marcar, né? Já tinha a sinalização de marcação. A sinalização de marcação também para quem já estava presente ali na área. A gente percebe ali com as modificações uma certa mudança na equipe. A gente percebe um dinamismo maior. Agora esse dinamismo maior não foi em virtude necessariamente das modificações do Mancini. Foi em virtude também do contexto do jogo, em que você tinha um time adversário já muito cansado de tanto marcar, muito desgastado também e com um recuo muito amplo das suas linhas defensivas, que foi o caso do Maracanã. Mas havia naquele momento um ajuste da marcação. Quando aquela bola que o Saulo Mineiro manda para a área, o Pulga faz aquela assistência com a cabeça, né? Ele quebra completamente a perspectiva da marcação. E aí é que abre espaço, né, para a chegada ali do Ailon e a finalização finalmente boa, porque no jogo inteiro o Ceará também pecou em relação à finalização, né? Mas o Ailon, ele tem todo o campo aberto, ele tem uma superioridade de qualidade naquele momento da finalização em virtude do tipo de passe que o Pulga faz. Se o Pulga para aquela bola, né, dá uma cabeceada segurada e faz um passe muito bom, inclusive ali no costado da zaga para a chegada do atacante do Ceará, não seria a mesma coisa do que aquela bola que ele desviou de cabeça. Aquilo foi decisivo. Então não foi uma assistência qualquer, foi meio gol, né? Inclusive uma bola que já estava até passando da cabeça dele, ele consegue desviar de cabeça de forma, para mim, brilhante, tá? Você pode dividir o gol ali, apesar do gol do Ailon ter sido um gol bonito, que ele finalizou muito bem, mas você pode dividir e entregar 50% para cada um aí, porque aquela assistência realmente foi sensacional. É daquelas coisas no futebol que passa batido, né? Isso mostra como esse jogador tem talento, e ele pode ainda, num certo momento, mostrar todo esse talento que é o Eric Pulga. Também participou em outros momentos da partida, tentando fazer ali cruzamento rasteiro para a área e tal, não funcionou porque a equipe hoje realmente não estava bem. E por que não estava bem? José Novares não estava bem porque não conseguia progredir com eficiência. Na hora da progressão não conseguia entregar resultado. Você tinha, por exemplo, né, os laterais até que subindo, né, mas a associação entre lateral e ponteiro não estava funcionando. Certamente precisava de treinamento, o treinamento que teve não foi suficiente. Mas em grande parte da partida o Ceará jogou no campo de defesa ali do Maracanã, né? E na hora em que esteve presente no terço final, aí foi uma coisa terrível. Porque aí a gente volta para aquela questão que eu sempre falo. Quando a gente tem no Brasil um técnico que não é necessariamente adepto do jogo da posse de bola, ele não vai treinar esse tipo de jogo. Não vai ficar o tempo inteiro treinando isso ali, ou quase o tempo inteiro treinando isso ali, quando ele tem oportunidade com o seu elenco. Então o time vai ter, em virtude de várias circunstâncias da partida, como por exemplo o adversário ser muito menor, de menor expressão, com muito mais dificuldade, né? O time vai ter uma posse de bola muito maior, só que é uma posse de bola por circunstância. Só que aí não vai saber muito o que fazer, porque isso não é tão treinado assim. Então a gente tem uma equipe que quando transitou mal, uma equipe que quando ocupou o terço final, ocupou de forma também com muita baixa qualidade esse terço final. Isso é culpa, claro, do técnico, né? A gente não via, por exemplo, uma capacidade dos jogadores de se associarem. A gente não via proximidade. Então, veja bem, se a equipe está com dificuldade, por exemplo, de entrosamento, aproxima os jogadores, meu amigo. Aproxima as linhas, faz o caminhar junto com os jogadores, tudo indo muito próximo um do outro. Não, a gente não via isso. A gente via uma equipe espaçada, né? Uma equipe com dificuldade, por exemplo, para se sintonizar, para se conectar, né? Um jogador se conectar com o outro. Né? Então não havia, por exemplo, uma mensagem clara do que o jogador queria fazer com a bola, né? Porque o jogador não sabia muito bem o que fazer com a bola, porque o jogador parecia perdido dentro de uma ausência quase que real de um esquema tático. Então o jogador sentia que estava jogando sozinho, não sabia muito bem o que fazer com a bola. E aí a mensagem que ele manda pro outro qual é? Como é que eu ataco o espaço se eu não sei se eu vou receber aquela bola? Como é que eu ataco o espaço se eu não sei se que o portador da bola vai fazer esse passe? Este foi o cenário do jogo hoje
do Ceará contra a equipe do Maracanã. Por outro lado, defensivamente, uma tragédia, porque a equipe, se a equipe do Maracanã tivesse um pouquinho mais de ousadia, poderia ganhar esse jogo. No final tem uma bola, tem um arremate de longa distância, quase no meio de campo, que o Fernando Miguel acaba fazendo a defesa, que o arremate, se fosse um pouco mais ali no canto, poderia gerar um perigo maior. Poderia ter tido um rebote, e aí uma chegada do jogador do Maracanã poderia, por exemplo, ocasionar o gol também, né? Por que deixou chutar? A gente percebia no gol, por exemplo, né, a dificuldade da defesa, né, de ter a mínima condição de enfrentamento para jogar um número muito menor de jogadores do Maracanã. A gente percebe um número menor, uma superioridade numérica do time do Ceará ali na defesa, na hora em que o Maracanã pega essa bola, e a gente percebe uma superioridade de qualidade do Maracanã, gente. Não dá, né? 3 jogadores gerando superioridade de qualidade em relação a uma defesa de um time de segunda divisão do futebol brasileiro, que tem condição de ser time de primeira divisão do futebol brasileiro. Que absurdo! E no gol do Maracanã foi um show de horrores, né? Uma equipe que não conseguia, por exemplo, pegar o rebote, não conseguia chegar no 1 contra 1, não sabia dar o bote, não sabia pegar rebote, não sabia, por exemplo, fechar a frente do atacante adversário, né? Jogador que chegou com o pé leve para disputa ali, né? Enfim, terrível. Foi um negócio assim impressionante. A incapacidade da defesa do Ceará de fechar os espaços defensivos, gente. Em vários momentos da partida a gente percebia isso, a dificuldade da defesa. Defesa que sempre corria para trás, né? 2 correndo no mesmo lugar, pelo mesmo lugar. Horroroso. E isso gera uma preocupação porque a próxima partida, que o Ceará também tem condição de ganhar, até porque é um time melhor, né? Tem um elenco melhor, vamos colocar assim, né? Vai enfrentar o Floresta. O Floresta é um dos melhores times hoje do estado do Ceará, todo mundo sabe disso. E o Floresta pode colocar muito mais dificuldade do que o Maracanã colocou para o Ceará, né? Então, muita coisa precisa já mudar de uma partida para outra, porque senão a situação realmente vai ficar muito complicada. Então, eu digo para você, tá tudo muito bem o fato de ter sido o primeiro jogo da temporada, a gente ter percebido coisas aí que não funcionaram, mas o técnico Mancini deixou muito a desejar. Ele foi muito mal hoje na partida, né? E aí é o seguinte, eu precisei rever perdão, esse jogo agora há pouco, porque eu acabei perdendo, na verdade, né, os 10 a 12 minutos do primeiro tempo, né? Tive um problema aqui de conexão. E aí eu só voltei com 15 minutos do segundo tempo. Né? Quando eu voltei no segundo tempo, tava do mesmo jeito, gente. Os mesmos erros. Claramente no final, quando já estava perdendo de 1 a 0, teve uma forte pressão ali à área do Maracanã, mas ali também Inês já estava, né, morta, o jogo já estava 1 a 1, e a equipe tampouco conseguiu ali ter eficiência para guardar o segundo e ficar com a vitória. Na verdade, nem mereceu a vitória pela qualidade do jogo parco que hoje o Vovô apresentou dentro de campo. O seu técnico assinou hoje por esse resultado aí, para mim, vexatório diante do Maracanã. Tá bom, gente? É isso.